Vamos lá. Primeiramente, quando a gente abre o CorelDRAW, a gente vai estar diretamente nesta página. Esta é a página inicial e de apresentação. Como vocês podem ver, tem algumas coisas aqui que geralmente o programa ele deixa semi-salvo ou ele mostra o último arquivo feito. Isso é justamente para que quando vocês não lembrem o trabalho que vocês estiverem fazendo, o próprio programa te lembra. Por quê? Quando a gente começa a trabalhar nessa área, a gente trabalha com gráfico, a gente trabalha com edições, a gente recebe vários pedidos de trabalho, certo? Então, geralmente, eu tenho a mesma dinâmica de uma empresa para trabalhar com os meus alunos. Quem já teve aula comigo já entende um pouco como funciona. Vocês estão sendo preparados para o mercado de trabalho, então a gente vai ter essa mesma dinâmica. Aqui dentro, agora, vocês passam a ser funcionário de uma empresa e vamos trabalhar da mesma forma. O cliente pediu uma arte, a gente vai desenvolver ela. E aí, a partir desse momento, vocês vão ter vários pedidos de artes que vocês podem trabalhar. Então, para que vocês não se percam no que alguma coisa vocês possam estar fazendo, o próprio programa vai mostrar para vocês qual foi o último arquivo ou quais os arquivos que estejam abertos. Vamos lá. Agora a gente precisa abrir o nosso quadro de edições, que é chamado de Canva, tipo como no Photoshop também. Vamos fazer a mesma coisa, a única diferença é que para dimensionar tem algumas coisas a mais dentro do Corel, justamente porque ele é voltado mais para a parte de impressões. A gente vai trabalhar uma construção de imagem que futuramente a gente provavelmente vai imprimir ela. Então a gente vai vir aqui em novo. Vamos abrir esta página. Aqui, ó, vocês podem olhar que tem vários modelos de folhas. Cada modelo ele serve para uma coisa específica. Desde que a gente vá fazer um documento que a gente vai utilizar para imprimir, até documentos que a gente vai fazer para utilizar na internet também. Banners, capas, milhões de coisas possíveis que a gente pode utilizar, certo? São coisas que a gente pode construir dentro do Photoshop? Sim. Só que no Photoshop a gente tem uma dificuldade maior de construir. Dentro do Corel é uma área bem mais tranquila para a gente trabalhar. Então a gente vai vir aqui, ó. Primeiramente a gente vai colocar o nome. Sempre manter o hábito de colocar o nome no trabalho de vocês. Até porque se você estiver trabalhando para algum cliente, você precisa identificar qual que é o trabalho desse cliente. E vou colocar aqui. Aqui a gente tem número de páginas. O que seria número de páginas referente? Quando você vai fazer uma arte, por exemplo, se você vai fazer uma agenda para um cliente, você vai precisar de capa, contracapa, as folhas, as divisórias. Então, esse número de página é justamente para cada uma das artes que vocês vão fazer. Dentro do programa, eu vou mostrar para vocês com mais detalhes. Temos aqui a vista da página, que é ou a primeira página ou todas as páginas de uma vez, que também eu vou explicar depois. E temos aqui, ó, opção de cor, no caso, modo de cores primárias, CMYK ou RGB. A gente sempre vai manter ele no modo CMYK, certo? E aqui a gente vem para dimensões, que vai ser basicamente a mesma coisa do Photoshop. A gente tem os modos de trabalho aqui, que tem polegadas, milímetros, paicas, fontes e etc. Diferente do Photoshop, que a gente trabalha sempre em pixel, dentro do Corel a gente geralmente vai utilizar milímetros ou centímetros, que é o que a gente vai utilizar, centímetros. E aqui vocês podem dimensionar o tamanho que vocês quiserem. Hoje eu não vou pedir diretamente um tamanho específico, porque a gente pode trabalhar de uma outra forma, vocês vão conhecer um pouco das ferramentas. E diferente do Photoshop, quando eu preciso dimensionar uma imagem, tanto ela no modo retrato quanto ela no modo paisagem, eu tenho que fazer isso diretamente aqui, certo? Aqui eu tenho uma orientação que facilita ou eu colocar ela no modo retrato, que é a imagem em pé, ou no modo paisagem, quando a imagem está deitada, estilo quando a gente vê lá na televisão. Só que se por acaso eu precisar fazer essa modificação, o CorelDRAW me dá uma habilidade melhor de fazer isso dentro do programa. Ou seja, mesmo que eu estruturei o meu quadro de edição para um formato, dentro dele eu consigo redimensionar ele da forma que eu quiser. O programa me dá essa maleabilidade para que eu não precise fechar e abrir de novo o programa para poder trabalhar.
certo? Então, abrimos. Primeiramente, a gente vai passar para o quadro de edições, que é igual no Photoshop. Só que a gente tem uma grande diferença nesta parte. Lembra que no Photoshop a gente só pode trabalhar com edição de imagem dentro do espaço em branco, certo? Justamente para o encaixe por questão de camadas. Aqui a gente trabalha com camadas também. Mas a gente também pode trabalhar de outra forma. Sou obrigado a trabalhar com as camadas? Não. Se você desenvolver um jeito de trabalhar que não precise usar as camadas, você não precisa nem abrir a página das camadas, ou seja, a janela dela. Geralmente eu não abro, mas eu já tenho um leve grau de experiência. Porém, a gente tem várias outras formas de trabalhar, certo? Quando eu venho aqui e desenho uma coisa aqui dentro desse quadro, obviamente está dentro do meu quadro de edições. Só que, se eu preciso fazer alguma edição, eu tenho uma arte pré-montada aqui. Se eu precisar fazer uma edição, um recorte, alguma coisa, eu vou fazer aqui do lado. Eu posso criar uma outra imagem do lado. Ou seja, toda a minha parte em branco é justamente o meu rascunho. Como a gente está trabalhando com a parte de desenho, eu preciso justamente de uma parte de rascunho para poder trabalhar. Então, quando eu venho aqui e utilizo a parte em branco, eu posso utilizar ela como rascunho. Lembrando que, quando eu for imprimir a minha imagem, ela tem que estar dentro do meu quadro de edições. O que tiver para fora dele é automaticamente excluído, da mesma forma que no Photoshop. O Photoshop já exclui antes da impressão. Aqui a gente pode utilizar como rascunhas laterais e é excluído tudo aquilo que você deixa para fora. Às vezes, quando a gente salva, pode ser que você consiga salvar todo o conteúdo, mas geralmente vocês precisam manter ele dentro do quadro de edições. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou ensinar a vocês é o mesmo foco que vocês devem ter quando vocês trabalhavam com o Photoshop. Manter sempre ativo o botão de seleção. Aqui, no caso, se chama ferramenta de seleção. No Photoshop se chamava ferramenta mover. Por quê? Aqui, diferente do Photoshop, você não tem troca automática. Se você não clicar, ele não vai mudar. Por exemplo, eu vim aqui, peguei a ferramenta retângulo, criei a ferramenta retângulo. Só que eu precisava só de uma dessas ferramentas. Só que se eu tentar movimentar ela, eu vou criar outros retângulos enquanto eu tiver com a ferramenta ativa. Então, o que eu preciso fazer? Vir aqui na ferramenta e aí selecionar e depois eu consigo movimentar a minha ferramenta, a minha imagem, que no caso aqui se chama forma. Tudo que a gente cria dentro do CorelDRAW se chama forma. Existe uma outra coisa também. Quando a gente quer selecionar alguma coisa dentro do Photoshop, a gente tinha que clicar diretamente naquele item. Eu posso simplesmente criar vários itens aqui e eu não preciso selecionar a camada para mover. Eu venho aqui, ó, ferramenta seleção, e reparem que quando eu clico, seguro em um local vazio e arrasto, ele cria um campo imaginário, ou seja, uma linha traçada, que em programação, se chama linha imaginária. E aí ele seleciona todos os meus itens, fazendo com que eu possa movimentar eles, ou até mesmo deletá-los, certo? E agora a gente vai passar a conhecer um pouquinho algumas ferramentas. Vou fazer igual eu fiz na aula de designer com os meus alunos. Vou mostrando as ferramentas de acordo com que a gente vai utilizando elas. Primeiramente é a ferramenta mover, que no caso aqui a gente conhece como seleção. E segundamente a gente vai trabalhar com a ferramenta forma. Como que a ferramenta forma funciona? Ela trabalha em conjunto com outras ferramentas. Por exemplo, eu venho aqui, ó. As principais ferramentas que a gente utiliza dentro do Corel estão desta linha aqui para baixo, certo? Começando primeiramente pelas de forma, que facilitam o aprendizado de vocês. Eu tenho a forma retângulo, ferramenta elipse e tenho a ferramenta polígono. Quando a gente encosta aqui em cima, no programa do Photoshop, ele mostra tudo que existe dentro daquele menu. Aqui a gente precisa clicar e segurar para aparecer.
Então, dentro de uma ferramenta que contém uma setinha para o lado, eu tenho escondido várias outras coisas. Na ferramenta retângulo, eu tenho retângulo normal, retângulo de 3 pontos. Elipse, eu tenho elipse normal, que na verdade é um círculo, e o círculo de 3 pontos. E aqui no polígono, eu tenho polígono e tenho várias outras formas que a gente vai aprender a utilizar mais para frente. Na forma tradicional, eu consigo criar ela da forma original, certo? Só que eu também tenho outro conceito, que é a forma com 3 pontos, aonde eu clico num ponto, arrasto para o outro e depois aumento. Deu errado aqui. Clico, clico. Oh, por que não tá? Ah, agora foi. Entendeu? Eu vou clicar, arrastar até outro ponto, soltar e depois arrastar de novo. Eu consigo criar essa imagem sem eu ter a necessidade de trabalhar ela de outra forma. Ah, professor, mas é a mesma coisa. Qual a diferença? A diferença é que aqui, ó, se eu venho na retângulo normal, eu vou criar um retângulo, independente do tamanho que eu quiser, em uma forma completa. E a partir daqui, ó, eu não consigo redimensionar ele novamente. Agora, quando eu tenho a minha forma com 3 pontos, eu venho, ó, clico num ponto, arrasto até o outro, solto o botão do mouse. E aí eu consigo, ó, redimensionar com o botão do mouse solto o tamanho específico. Se eu preciso de uma barra, se eu preciso de um retângulo maior. Por quê? Porque geralmente vai ter alguma coisa que você vai precisar preencher. Se você pegar a forma normal, você vai ter que ficar ajustando pedacinho por pedacinho. Aqui não, ó, eu só preciso preencher aquele espaço, cliquei, ele cria a forma. A mesma coisa com a minha forma de 3 pontos. Clico num ponto, arrasto até o outro, solto e eu posso formar um elipse ou um círculo. Só que a diferença do círculo é, quanto mais eu aumento, eu ovalo ele, eu deixo ele no formato oval. Geralmente, para quem quer círculos perfeitos, a gente vai trabalhar de uma outra forma. A gente vai vir aqui, seleciona o círculo, aperta Ctrl, clica e arrasta. Ele vai dimensionar o círculo em tamanho proporcional. Dependente para a direção que eu arrastar o mouse segurando o Ctrl, ele vai aumentar proporcionalmente, o mesmo raio do círculo. Se eu soltar o Ctrl, ele vai ovalar ou ele vai modificar o tamanho deste círculo, certo? Ctrl mantém a dimensão. Sem o Ctrl, você pode deformar a forma que você está utilizando, certo? Basicamente, em quesito de formas, é isso. E aqui no polígono a gente tem, obviamente, o polígono, que a gente vai criar ele a partir de algumas outras imagens, certo? Só que aqui, o interessante dele é, vocês estão vendo que ele tem 4 pontas. E aqui em cima eu tenho o menu de edições de formas, de todas as coisas que eu quiser trabalhar. Especificamente, eu tenho este item aqui, ó. Tem o formatozinho da imagem que eu peguei e a quantidade que tenho aqui na lateral. Só que se eu vier aqui, ó, e aumentar, ele vai aumentar a quantidade de pontas que eu estou criando dessa forma. No polígono, não é tão evidente. Mas se eu venho aqui, por exemplo, ó, e pego uma estrela e crio ela, ela vai desenvolver uma estrela de 5 pontas. Só que se eu vier aqui, ó, eu aumento as pontas e na lateral eu posso trabalhar a profundidade dessa imagem, entendeu? Sem eu precisar trabalhar nenhum nó. O que seriam nós? Basicamente, cada um desses pontinhos aqui, ó. Vocês podem ver que quando eu encaixo o mouse em cima, ele se transforma em um nó, ou seja, ele marca, borda são as linhas, nó são aqueles quadrinhos, certo? E basicamente são as ferramentas de forma. Agora, a gente vai aprender a utilizar uma das ferramentas de mão livre, que são essas ferramentas aqui, ó. Para que servem? Para criar desenho a partir de riscas, linhas
ou desenhos, aonde eu tenho um conjunto de ferramentas sendo mão livre, que simula um lápis, eu tenho linha de 2 pontos, que cria linhas retas para que você possa trabalhar de uma forma mais suave. O Bezier, ele cria linhas em curvas automaticamente. A caneta e o Splinter seguem o mesmo conceito. Ele vai criar um traço e você vai conseguir curvar ela. Só vai existir uma forma diferente de trabalhar. E eu tenho a polilinha, que cria mais de uma linha, e a linha de 3 pontos, que é a curva de 3 pontos, que vai seguir o mesmo conceito das formas que tem 3 pontos. A gente primeiramente vai começar trabalhando com essas duas aqui, ó, certo? Que é a mão livre e a linha de 2 pontos. Mão livre, ela vai simular um lápis, aonde eu posso desenhar o que eu quiser e ele vai transformar. Ou seja, o próprio programa, ele entende quando eu faço assim, que ele precisa de uma curva. Porém, ele não é uma curva exata. Ou quando eu faço isso aqui, ele vai tentar projetar um quadrado o mais próximo do perfeito, certo? Porém, todo detalhe que eu colocar usando a ferramenta mão livre, ele vai preencher daquela mesma forma, certo? E aí a gente tem um diferencial quando a gente utiliza a ferramenta linha de 2 pontos. Ela só cria linhas em sentido reto, dependente da posição que você utilizar. E aqui eu monto uma imagem. Já aproveitando que eu estou aqui com a linha de 2 pontos, a gente pode encaixar outro conceito. Primeiramente, que a gente vai colorir imagens, ou seja, as formas. Dentro do CorelDRAW, existe uma forma diferente e uma forma mais dinâmica que a gente pode trabalhar a coloração de imagens. Porém, existe 2 tipos de coloração: borda e centro de imagem. Quando eu venho aqui, ó, e eu crio uma forma, primeiramente a minha forma ela precisa estar fechada. Eu não consigo colorir forma que não esteja fechada. Ou seja, criei uma forma e agora eu fechei ela, certo? Ligando ela sempre nos nós. Para colorir, eu vou usar 2 formas. Primeiramente, eu só vou aumentar aqui, ó, o tamanho da borda para vocês entenderem como que funciona. Vocês estão vendo aqui, ó, que a minha imagem ficou com 2 espessuras de borda diferentes, certo? Quer dizer que a minha imagem não está fechada. Então, se eu tentar colorir ela, eu não vou conseguir. Agora eu vou criar aqui uma imagem fechada, tendo sempre cuidado na direção que vocês vão utilizar. Se você for começar da esquerda para a direita, você vai finalizar do mesmo jeito. Ou seja, começou a criação da imagem no formato horário, vocês vão terminar ela no formato horário. Se começou no formato anti-horário, vocês vão terminar ela no formato anti-horário. Isso o programa entende como imagem fechada. O porquê eu tenho imagem fechada e imagem aberta? Simplesmente por causa disso aqui, ó. Venho aqui e clico para pintar. Ele vai colorir o centro da minha imagem. Se eu vier aqui e clicar, não vai colorir, certo? Se eu clicar um monte de vezes, ele vai aparecer o menu de edição de cor. Só que se eu apertar aqui, ó, de outra forma, ele vai colorir a borda da minha imagem. Isso aqui é o conceito de imagem fechada. E qual que é a forma que eu utilizo para colorir? Quando eu vou colorir o centro da imagem, eu clico e seleciono a forma, desculpa, vou aqui, ó, no meu Pantone. Isso aqui na lateral se chama Pantone de cor, ou seja, cada cor dessa tem uma quantidade de cor específica. Então, eu vou explicar isso aí um pouquinho mais para frente. Só que eu vim aqui, selecionei a minha forma, eu vou voltar aqui e clicar com o botão esquerdo do mouse. E aí eu vou colorir o centro da minha forma. Só que se eu precisar colorir as bordas da minha forma de uma cor diferente, eu vou voltar lá e clicar com o botão direito
E aí eu vou colorir só a linha do lado de fora. Ou seja, botão direito do mouse, colore a parte de dentro. Botão esquerdo do mouse, colore a parte de fora. Essa questão aqui de imagem fechada e imagem aberta é justamente a parte da coloração. Imagem que não tiver completamente desenhada, ela não vai colorir. Então, você precisa fechar ela. Ah, mas é tipo assim, eu posso vir aqui, criar ela num sentido, beleza, vou fechar ela. Se você reparar aqui, ó, não está no nó, eu criei um nó específico. Botão esquerdo, não colore. Eu preciso justamente fechar esse nó aqui, ó. Então, eu vou criar outra forma, tendo todo o trabalho para prestar atenção se eu estou ou não, ó. Clicando exatamente nos nós para poder fechar. Reparem aqui, ó. O meu ponteiro do mouse, quando a minha imagem não está encostando em nenhum dos nós, ele tem na lateral, tipo como se fosse uma setinha para os dois lados. Se eu voltar ele e encaixar no nó, ele vai ter uma setinha apontando para dentro, como se ele estivesse mostrando que ele está encaixando. Quer dizer que eu estou exatamente em cima do nó. Se eu soltar o mouse fora, ele não vai fechar o nó. Se eu soltar o mouse dentro, ele fecha o nó certinho. E aqui a gente tem uma forma específica. Ah, professor, mas eu preciso trabalhar com partes redondas. Eu preciso de curvas, eu preciso trabalhar uma forma redonda. Eu vou ter que usar só o círculo ou eu preciso de metade de uma forma redonda. Como que eu vou fazer? Eu tenho duas formas. Primeiro, utilizando o elipse. Segundo, utilizando qualquer outra ferramenta que eu possa desenhar. Vou fazer aqui, ó, o exemplo de um triângulo. Beleza? Deixa eu só apagar isso aqui. Agora, eu vou trabalhar com a ferramenta forma e vou transformar essas minhas imagens em outra coisa. Ferramenta forma. Quando eu seleciono uma imagem que eu criei a partir de linha, ela já vai para a base de forma automaticamente, certo? Quando eu uso uma forma pré-criada, ela não cria uma forma automaticamente, ela não vai para a edição de forma. Vocês podem ver aqui, ó, pelo jeito que ele está. O meu círculo, quando ele está na forma de edição, para forma, ele fica pontilhado. Quando eu crio a partir de linhas, ele fica com uma linha azul. Então, aqui eu já consigo redimensionar a minha imagem do formato que eu quiser. Ó. Esticar ela para tudo quanto é lado. Trabalhar a transformação dessa imagem. Só que eu preciso de meio círculo. Então, eu ajusto para basicamente o que eu posso entender, que eu posso criar o meio círculo. Vou vir aqui, ó, ferramenta formatativa. Vou criar aquela seleção com a linha invisível e vou selecionar esta imagem. Por quê? Quando vocês não selecionam, vocês podem ver aqui em cima, ó, eu não tenho nada que possa ser editável. Vou até dar um zoomzinho para vocês aqui darem uma olhada. Não tenho nenhuma forma de edição disponível. Ele está basicamente como se estivesse apagadinho. Só que quando eu seleciono todas elas, eu já tenho uma diferença na parte de editar. Selecionei com a minha linhazinha visível todo o meu triângulo. Aqui em cima, ó, eu tenho esse botão, que é converter em curva. Eu vou clicar nele. E a partir desse momento, todas as minhas linhas passam a ser curvadas. Ó. Eu posso transformar elas em curvas. Só que se eu preciso de metade de um círculo, como que eu vou trabalhar isso? Duas formas. Eu posso excluir esse nó aqui do centro, e ele vai fazer essa curva certinha. Ou, se eu precisar de um semicírculo de uma forma diferente, reparem que, quando eu clico no nó, quando ele está no formato de forma, ele cria duas setinhas. Essas setinhas eu posso utilizar para redimensionar a minha forma.
E quando eu preciso de alguma forma específica, eu só arrasto. Quanto mais nós eu criar, dando 2 cliques em cima da linha, eu crio um nó. Aí eu venho aqui, ó, e vou redimensionando essa imagem no formato que eu quiser. Isso utilizando linhas, certo? Com a ferramenta de formas, é de outra forma. Você vai precisar colocar ela no formato de linhas. A gente vai transformar ela em curvas. Então, aqui, ó, selecionei ela, ficou pontilhado e com um nozinho aqui em cima. Botão direito em cima, converter em curvas. E aí ele vai ficar com a mesma aparência do outro. A partir de onde eu consigo, ó, modificar essa forma do jeito que eu quiser. Tanto removendo nós específicos, quanto clicando 2 vezes em cima da linha e aumentando os nós. Resumidamente, acrescentar um nó, eu dou 2 cliques, remover o nó, 2 cliques em cima do nó também. Eu adiciono e removo. Essas formas que elas já são pré-determinadas, elas já são fechadas. Então eu posso colorir elas da forma que eu quiser, sem problema nenhum. Beleza? E basicamente é isso sobre o conceito da aula de hoje. Ah, e tem uma coisa. Vocês estão vendo que eu estou trabalhando sempre aumentando e diminuindo tela, para cima, para baixo, ajustando. Vocês sabem o que é botão Scroll Lock, certo? Para quem não sabe, é a bolinha do mouse. O nome dele se chama Scroll Lock. Quando você gira para frente, você aumenta o zoom. Quando você gira para trás, você diminui o zoom. O zoom funciona da seguinte forma. Aonde eu coloco o meu ponteiro, ele vai apontar o zoom para lá. Tanto para diminuir, quanto para aumentar. Se eu colocar aqui, ó, perto do meu quadro, ele vai aumentar. Se eu colocar aqui, ó, ele vai mover para o outro lado. Então, vocês podem treinar isso aqui, ó, para simplesmente você ajustar o tamanho e a forma com que vocês vão mostrar isso aqui dentro do quadro de vocês de edição. Beleza? O que a gente vai fazer primeiramente? Vocês vão pegar e vão treinar criação de linhas, igual eu estou fazendo aqui, ó. Ferramenta linha de 2 pontos, ferramenta mão livre. Vão começar a desenhar coisas aleatórias, só para que vocês peguem um pouco o conceito de como é utilizar o Corel. Depois, a gente vai trabalhar com a construção de algum desenho baseado em formas. Como, por exemplo, eu posso criar o rosto de uma pessoa somente a partir da forma elipse. Só utilizando essa forma eu consigo desenhar um rosto. Então, basicamente, é isso que a gente vai fazer. Vocês vão treinar essas linhas e depois a gente vai fazer uma atividade utilizando esse conceito. Beleza? Então, podem começar. Vai lá. E para o pessoal que está assistindo em casa, até a próxima aula e até o próximo exercício.